O Principado do Esperanto. Gente, que principado que é esse? É o Principality of Hut River, que em português seria Principado do Rio River ou Principado do Hut River. Tá? É um rio que passa lá no meio do Principado. Mas e aí, qual que é a ideia desse negócio? Gente, é um principado de 75 km², bem pequeno, tá? Que fica no oeste da Austrália, e eles, em 1970, declararam a sua independência e declararam-se um principado, tá? Um principado. Era uma fazenda grande, mas uma fazenda com poucas pessoas morando lá, uma família de 20 pessoas que declarou a independência. Inclusive, em 1977, eles declararam guerra à Austrália. Essa guerra durou alguns dias e depois eles notificaram a Austrália dizendo que cessando as hostilidades entre o Principado e a Austrália. Teve um momento também que eles se declararam reinado, tá? Então eles se declararam subir de categoria, né, de Principado para reinado. O que isso significa? Porque, não sei se vocês sabem, mas o Canadá e a Austrália, eles fazem parte do reinado da Rainha Elizabeth, tá? Então, o Canadá e a Austrália, apesar de serem países independentes, eles, de alguma forma que eu não entendo muito bem, devem uma certa obediência à Rainha Elizabeth. Esses países têm um representante da rainha que fica lá no solo daquele país, tá? E na Austrália isso acontece, e o Principado, quando se declarou Principado, ele se declarou um Principado obediente à Rainha Elizabeth. Mas em determinado momento resolveu ser totalmente independente, se declarou reinado, mas depois voltou atrás, manda cartas de felicitações pelo aniversário da Rainha Elizabeth todo ano. E olha só que engraçado, apesar do governo australiano não reconhecer oficialmente o Principado de Hut River como realmente um principado, não reconhecer essa independência, a Rainha Elizabeth em 2016 mandou uma carta para o Principado dando as felicitações, congratulações pelos 46 anos de Principado, de fundação do Principado. Louco isso, não é, gente? É isso, porque o Principado ele não é reconhecido, mas ele tem essas histórias meio esquisitas. Inclusive a própria Austrália, em alguns de seus documentos oficiais, né, tem um documento que eu consegui encontrar, que é da Secretaria de Receita Federal Australiana, comunicando por documento o Principado e chamando as pessoas de lá de não residentes. Tá? Porque na hora de coletar impostos, o não residente ele tem um sistema diferente de pagamento de impostos, né? Então, considerando eles australianos, não residentes na Austrália, porque afinal de contas eles estão no Principado, mesmo que ele fique no meio da Austrália. Então tem esse tipo de coisa. Tem também um governo lá de um dos países árabes que se ofereceu para auxiliar o Principado a fazer as suas representações diplomáticas nos países onde ele tem embaixada. Então tem essas coisas que vão acontecendo assim. No fim das contas, esse Principado virou ponto turístico. Tem muita gente que vai lá para conhecer esse Principado, para conhecer lá o príncipe, para conhecer o Principado todo, porque eles forjaram uma moeda, então tem uma moeda lá. Até não sei se realmente funciona, mas tem uma moeda, tem um brasão, tem uma bandeira, e tem uma língua oficial. Aliás, eles possuem 3 línguas oficiais. Tá no artigo 8. Gente, encontrei a Constituição do Principado de Hut River. Na Constituição, o artigo 8º da Constituição diz lá: temos o inglês como primeira língua oficial e como línguas oficiais subsidiárias, alguma coisa assim que ele coloca, temos o francês e o Esperanto. Então o Esperanto também é língua oficial desse país. As informações que eu encontrei é que na época da criação do Principado, 1970, vários esperantistas declararam apoio à existência desse Principado, e aí parece que o príncipe lá resolveu fazer essa homenagem ao Esperanto, declarando o Esperanto como uma das línguas oficiais. E apesar de ter apenas 20 pessoas nesse Principado, o Principado alega ter milhares de pessoas espalhadas pelo mundo todo. Eu estou tentando entender o que significa isso. Pelo que eu consegui assim conjecturar, eu acredito que os turistas, quando vão para lá, ele deve oferecer passaporte para essas pessoas como se fossem cidadãos de Hut River, tá? E aí
E aí considera essas pessoas cidadãos, né? Deve ser por isso que ele considera que tem milhares de pessoas, de súditos, né? Milhares de súditos espalhados pelo mundo todo. Inclusive, já pegaram uma pessoa tentando utilizar esse passaporte para viajar internacionalmente. Obviamente, não deu certo, né? Gente, essa é a história do Principado de Hutt River. Bizarro, não é? Mas essa é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, clica aí em curtir, compartilha com os seus amigos, com quem você quiser compartilhar. Se você não curtiu, não precisa curtir não, tá bom? Aliás, se você quiser deixar o seu dislike, pode deixar, que eu tô sentindo que esse canal, para crescer um pouco, tá precisando aí de uns haters. Beleza? Diz la revido!